Olá, eu sou Cristiane Mulazani Trindade, sou formada no curso de licenciatura em matemática e hoje nós vamos ter uma aula sobre juros simples. Juros simples, o que é isso, né? Então, o juros simples faz parte da nossa vida, faz parte do ser humano, onde muitas coisas estão, quando nós compramos algo, o juros está lá, né? Então, ela é um conteúdo que faz parte da matemática financeira, mas também faz parte do conteúdo da educação financeira, onde a gente vai aprender a lidar, né, com as nossas finanças, né? E dentro disso, nós temos o juros simples. Mas, nós temos uma fórmula que nos auxilia nesse cálculo, tá? Então, nós vamos aprender na aula de hoje. Então, nós temos a seguinte fórmula. J é igual a C vezes o I vezes o T. Sendo que o C é o meu capital, ou seja, o dinheiro que vai ser aplicado, ou o valor do meu boleto que está atrasado, né? O I é a minha taxa. A taxa está sempre atrelada à porcentagem. Em todo exercício que a gente for identificar, a taxa sempre terá o símbolo de porcentagem, tá? Essa é a parte, a taxa é aquilo, é o juro que vai ser pago. Vezes o tempo. O tempo aqui representado pelo nosso relógio, para a gente assimilar. Então, ou seja, é o capital, ou seja, o dinheiro, vezes a minha taxa, sempre simbolizada pelo símbolo de porcentagem, e nós temos o tempo, né? Por quanto tempo a minha conta está atrasada, ou por quanto tempo eu vou parcelar aquele carro, aquela casa, tá ok? Então, nós temos lá capital vezes a taxa vezes o tempo. Mas agora que a gente já aprendeu qual é a fórmula de juros simples e nós só precisamos aplicar, nós então vamos olhar um exercício, tá? Um exercício para a gente conseguir, né, utilizando a nossa fórmula que nós já aprendemos, para que a gente consiga visualizar isso na prática, ok? Então, vamos lá. Carla deseja adquirir um veículo no valor de 100 mil reais. Opa, aqui apareceu o valor, ok? Então, e recebeu a seguinte proposta, tá? Uma entrada de 10%, opa, fiquem atentos, tá? É uma entrada de 10%. Ele não é ainda a minha taxa de juros, ok? E mais 60 prestações. Opa, 60 prestações significa que eu vou pagar em 60 meses, tá ok? Então, eu vou fazer um quadradinho aqui do nosso lado e vou colocar um reloginho, tá? Para que a gente grave que aqui está relacionado ao tempo, ok? A 1,1%, olha só o nosso símbolo de porcentagem, eu vou fazer um balãozinho aqui para a gente gravar, tá? 1,1%, olha só o que apareceu aqui, ó, a nossa porcentagem. A mês, tá? Ao mês, eu tenho que ficar atento, tá? Porque a minha taxa, ela pode aparecer ao ano, daí fica AA, pode ficar ao semestre, AS, então eu tenho que ficar atento em qual modalidade o meu juros está sendo cobrado, em qual modalidade essa taxa está sendo cobrada. Então, ela está sendo cobrada ao M, ou seja, ao mês, tá? Então, agora, essa foi a proposta que ela recebeu. O que nós vamos encontrar no exercício? A seguinte afirmação. Determine o valor das prestações mensais e fixas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o valor dos juros, certo? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aplicar a minha fórmula. Então, vamos lá. J, que é o que eu quero encontrar, que eu ainda não sei, certo? O capital, mas olha só, preste atenção no enunciado. O capital me diz que o valor do veículo é 100 mil reais, mas porém eu tenho que dar uma entrada de 10%, certo? Se eu tenho que dar uma entrada de 10%,
Quanto que é 10% de 100 mil? É 10 mil reais. 10% de 100 mil é 10 mil reais. Ou seja, o meu veículo não vai ser financiado na sua totalidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer lá, ó, vou abrir um parênteses aqui, um quadradinho. Vai ficar lá, 100 mil, ok? Vou tirar o 00, mas que a gente sabe que a gente está trabalhando com dinheiro, ok? E eu multiplico isso, né, por 0,10, tá? Ou se não, eu posso também, se eu sei de cabeça que 10% de 100 mil vai ser 10 mil. Então, eu vou fazer 100 mil menos 10 mil. Ou seja, o meu capital vai ser 90 mil reais, tá? Por quê? Porque 10 mil eu dei de entrada, tá? 10% de 100 mil é 10 mil reais. Se eu dei 10 mil reais de entrada, eu não vou financiar ele na totalidade. Eu vou financiar 90 mil reais, ok? Então, o meu capital inicial, vamos lá colocar o cifrãozinho aqui, né? O meu capital vai ser de 90 mil reais em que eu vou financiar, ok? Não vamos pôr os dois zeros ali do dinheiro, mas a gente vai colocar no final porque estamos trabalhando com valores, só para facilitar, ok? Vezes, né? Ó, meu símbolo aqui, ó, vezes a taxa. A taxa está em 1,1%. Sempre que eu trabalhar com taxas e eu for aplicar na fórmula, eu vou dividir a minha porcentagem por 100, tá? Então, eu vou fazer o balãozinho aqui, pra gente ver aqui o que a gente tá fazendo, tá? Lembra lá? Então, eu vou fazer 1,1 divididos por 100, porque eu peguei 1,1 parte do total de 100. Ou seja, né? A minha taxa vai ser de 0,011. Vamos fechar meu balãozinho aqui, tá? Então, esse é o valor da minha taxa, ok? Então, vou colocar o símbolo aqui de taxa para a gente saber aonde que estou aplicando na fórmula, vezes a taxa, 0,011, ok? Agora, a quantidade de tempo, tá? Então, eu vou multiplicar pela quantidade de tempo. Vou pôr o reloginho aqui para a gente gravar, tá ok? Aonde está meu tempo? Aqui, ó, 60 prestações. Se são 60, então a nossa taxa está ao mês, ok? O nosso tempo também está ao mês, 60 prestações. Faço a multiplicação, 90 mil vezes 0,011 vezes 60. Eu vou ter um juros, ok? Eu vou ter um juros de 59.400, ok? Então, ao final de 60 meses, ok? A uma taxa de 1,1%, eu vou pagar, ok? 59.400. Mas o exercício está me dizendo aqui, ó, determine o valor da prestação mensal e fixa. Ou seja, eu tenho que saber quanto que eu vou pagar no final. Então, eu tenho o meu montante final, que vai ser o capital inicial, o capital, né, que eu parcelei, 90 mil, mais o meu juros, que foi 59.400, ok? 90 mil mais 59.400 vai ser igual a 149.400. Ou seja, esse é o valor total que eu vou pagar ao final de 60 meses, ok? Que isso representa 5 anos, ok?
Então, no final desses 60 meses, eu estarei pagando um total de 149.400 em prestação, tá? Se eu for calcular o valor real do carro, eu tenho que adicionar mais a entrada, né, que foi dado ali. Tendo o valor total que eu paguei, ok? Eu vou, então, dividir isso por 60 para saber o valor da prestação, ok? Então, eu peguei o total que eu vou pagar, 149.400, e divido por 60. Ao final, o valor da minha prestação vai ser de R$ 2.490, tá? Então, determine o valor da prestação mensal e fixa. O valor mensal e fixo da minha prestação deste carro será R$ 2.490, tá? Esse é um exemplo de uma aplicação de juros simples e do cálculo, né, de uma operação financeira. Até a próxima aula.